Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um vídeo de teoria da conspiração. Só que um disclaimer antes da gente começar esse vídeo: este quadro agora tem um novo nome, porque teoria da conspiração é um nome muito genérico. Eu queria um nome novo pra esse quadro, até porque nem tudo que a gente fala aqui necessariamente é realmente uma teoria da conspiração. Às vezes eu tento encaixar ali, mas não é exatamente. Então eu queria um nome mais legal pra esse quadro. E o nome escolhido foi Surto Coletivo. Eu amei. Foi uma sugestão de uma inscrita no meu Instagram, inclusive você pode me seguir lá no Instagram pra gente interagir melhor. Eu tava sem ideia, perguntei o nome pra vocês e eu recebi essa sugestão que eu achei maravilhosa, que se encaixa perfeitamente, porque isso aqui nada mais é do que um grande surto coletivo. Eu surto primeiro, daí eu apresento o surto pra vocês e aí todo mundo surta. Então, bem-vindos ao quadro Surto Coletivo. Dessa vez vai ser realmente uma teoria da conspiração. E aperta os cintos porque essa é louca. E antes de a gente começar o vídeo, eu vou te convidar para conhecer a minha marca de roupas, que tá aqui na descrição, e também conferir o bazar que eu tô fazendo junto com o Mayday Brechó, o link também tá aqui na descrição. Agora tá, vamos oficialmente pro vídeo, que eu já fiz todas as propagandas que eu tinha pra fazer aqui. Alô, capitalismo! Hoje a gente vai falar sobre o Experimento Filadélfia, que teria sido um experimento da Marinha Americana que fez com que um navio fosse teletransportado. Pois é. Lá no período da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham um projeto chamado Projeto Rainbow, ou Projeto Arco-Íris, que era um projeto para tornar navios invisíveis a radar. Esse é um projeto real que realmente aconteceu porque era uma preocupação os radares inimigos pegarem as embarcações. O Experimento Filadélfia teria sido um experimento dentro desse projeto. Esse experimento consistiria em usar o conceito de teoria de campo unificado do Einstein para tornar coisas invisíveis. Essa teoria do Einstein tentaria unificar os campos da eletromagnética e da gravidade em uma coisa só. Aí nesse projeto você usaria campos eletromagnéticos para fazer com que ondas refratassem, ou seja, quicassem, curvar as ondas para que elas não batessem naquele objeto. O projeto teria sido comandado por um cientista chamado Franklin Hano. Em 23 de julho de 1943, eles teriam feito oficialmente o primeiro experimento. O navio escolhido teria sido o USS Eldridge, e aí eles teriam colocado vários equipamentos eletromagnéticos no navio, envolto o navio com diversos fios e ligado. Então, um campo eletromagnético teria sido formado em volta desse navio, e aí com uma névoa verde o navio desapareceu. Ele ficou alguns minutos invisível até eles desligarem o equipamento. Só que acontece que quando eles desligaram o equipamento, as pessoas voltaram muito enjoadas, os efeitos tinham sido muito fortes. Então eles decidiram que eles iriam reprogramar as máquinas para tentar fazer com que o navio ficasse invisível só para as ondas dos radares, mas não para as ondas de luz, achando que desse jeito os efeitos colaterais seriam menores. E aí eles teriam a invisibilidade no radar, mas não teriam a visibilidade da luz, mas pra eles já tava bom. Foi em 28 de outubro de 1943 também que eles resolveram tentar o experimento de novo. Fizeram o mesmo rolê lá com o navio, colocaram em volta os fios e ligaram. Dessa vez, no início, o navio ele ficou parcialmente invisível. Ele tava ali, você conseguia ver um leve contorno do navio, mas não conseguia ver realmente. Ele ficou assim por alguns segundos e aí teve um raio de luz azul e o navio desapareceu. O navio reapareceu em uma cidade chamada Norfolk, na Virgínia, ou seja, a vários quilômetros da Filadélfia, onde o navio tava antes. E, digo mais, o navio ainda teria aparecido lá em Norfolk 10 minutos pra trás. Ele ficou lá por alguns minutos e aí ele voltou pra Filadélfia. Só que teve um pequeno problema. Dessa vez que ele desmaterializou e materializou em outro lugar, os efeitos colaterais foram muito piores. Algumas pessoas simplesmente desapareceram, nunca voltaram. Outras pessoas ficaram congeladas, como se elas tivessem entrado em um coma. E 5 pessoas foram fundidas dentro do metal do navio, como se as moléculas tivessem se reorganizado de uma forma estranha na hora que materializou de novo. E aí as pessoas viraram parte do navio, tipo em Piratas do Caribe, que tem aquele navio que a galera começa a virar parte do navio, só que pior. E não é só isso, dizem ainda que dessas pessoas congeladas, 2 teriam simplesmente entrado em combustão espontânea depois. Outro assunto pra vídeo. Ainda tiveram pessoas que desapareceram depois aleatoriamente, outras pessoas que passaram por paredes e nunca mais foram vistas, e pessoas que ficavam parecendo como se elas tivessem sabe miragem de calor que fica meio assim? Elas ficavam meio assim. Foi dito que as pessoas que conseguiram sobreviver ao experimento nunca mais voltaram a ser como elas eram antes. Mentalmente mesmo. E fisicamente também. Então, por causa disso, eles teriam cancelado o experimento Filadélfia por causa dos efeitos colaterais. Tá.
Mas como é que a gente sabe disso tudo? Senta que lá vem história. Em 1956, um homem chamado Carl Allen entrou em contato com um astrônomo e também ufólogo, que tinha vários livros sobre OVNIs e objetos não identificados publicados, chamado Morris Jessup. Ele entrou em contato com o Morris por carta pra contar pra ele sobre o projeto Filadélfia. Nas cartas, ele disse que ele teria visto o USS Eldridge reaparecer lá em Norfolk, na Virgínia, porque ele naquele momento estava embarcado em uma outra embarcação chamada SS Andrew Furuseth, que era um navio de carga. E aí ele descreveu pro Morris toda essa cena. O Crowl tinha trabalhado na Marinha alguns anos antes, e ele disse que ele tinha tido aulas de física com o próprio Albert Einstein, que, por sinal, Albert Einstein, de fato, nessa época, trabalhava como consultor para a Marinha Americana. É sério, tem documentos e coisas sobre isso. E ele disse que o Albert Einstein mesmo seria o responsável pelo projeto, só que ele estaria usando ali um outro nome. E ele disse que o próprio Albert Einstein tinha entrado em contato com ele depois do incidente, porque ele tinha sido a única testemunha que tinha visto o navio se materializar em Norfolk. Então ele queria saber se estava tudo bem com ele, como que tinha sido a experiência. Aí o Morris ficou conversando um tempão com o Crowl e fez várias pesquisas sobre o assunto. Ele, inclusive, nessas pesquisas, teria encontrado com um almirante da Marinha, que teria dado pra ele uma edição especial de um livro que ele mesmo tinha escrito. O próprio Morris tinha escrito. Só que o livro era o The Cases of UFO, ou O Caso dos OVNIs, um livro que o Morris escreveu, só que esse era uma edição especial. Tava cheio de anotações estranhas em 3 cores de canetas diferentes, como se fossem 3 pessoas diferentes, contando sobre tecnologias alienígenas e também falando sobre um experimento de invisibilidade que teria acontecido em 1943. O próprio experimento que ele tava, né? Enfim. Quem teria enviado esse livro pra esse almirante da Marinha teria sido o Carl Allen, que também estava se comunicando com o Morris. E esse livro foi publicado em poucas cópias e é uma edição especial do livro original do Morris, que se chama A Edição Varo. O Morris, depois de todas as pesquisas que ele fez sobre o experimento Filadélfia, ligou para um amigo dele um dia e falou que ele queria muito conversar com ele para apresentar todas as coisas que ele tinha descoberto. Só que ele nunca encontrou com esse amigo, porque ele resolveu tirar a própria vida antes de se encontrar com um amigo. Suspeito. Ele foi encontrado morto com o carro dele e não tinha nenhuma anotação, nenhum manuscrito, nada. Mas ele tinha entregado uma cópia desse livro, dessa edição especial do próprio livro, para um amigo dele como segurança. Enfim, esse livro, essa edição Varo do livro dele, circulou por aí até que outras pessoas escreveram livros baseados nesse livro. E aí fez com que essa teoria da conspiração começasse a ganhar força e fosse mais popularizada. Em 1984, eles fizeram um filme chamado O Projeto Filadélfia, que é baseado num livro que é baseado nessas anotações desse outro livro. Tá entendendo esse telefone sem fio, né? E aí, depois que esse filme saiu, um homem chamado Alfred Bielek disse que, vendo o filme, ele se lembrou de coisas que tinham sido apagadas da memória dele. Ele se lembrou que ele estava a bordo do USS Eldridge, só que, sabendo dos efeitos colaterais que tinham acontecido antes, ele e o irmão dele resolveram se jogar do navio pro mar. Só que eles nunca chegaram no mar. Ao invés disso, ele acordou em... pausa dramática... 2137. Ele disse que ele ficou lá por algumas semanas até que ele foi levado para 2749, aonde ele ficou por 2 anos. E aí ele disse que lá em 2749 as mudanças climáticas fizeram com que níveis da água aumentassem, então tinha vários lugares que não existiam mais, por exemplo, a Flórida já não existia mais. Existiam cidades flutuantes, não existiam mais governos, porque, por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá, eles tinham simplesmente se desfeito, os governos todos tinham se desfeito e existia um grande governo central que comandava todo mundo. E esse governo central era socialista e todo mundo tinha tudo que precisava. E todas as pessoas do mundo eram ligadas telepaticamente. Daí ele disse que eventualmente ele voltou lá pra 200 e 130, esqueci já, pra pegar o irmão, e aí ele voltou pra timeline dele e a história dele não acaba por aí, porque daí ele se envolve em outras coisas do governo, que não sei o que, uma história muito louca, muito... já, bom, claro, né, muito louca, a gente já entendeu que é muito louca a história dele mesmo. Daí, eventualmente, o governo decidiu apagar a memória dele, mas aparentemente eles não fizeram um bom trabalho, porque com o filme ele lembrou de tudo, né.
Mas enfim, vamos aos pontos estranhos de toda essa história. Além dessa história do Alfred, né, que é muito estranha, lindo, muito estranha. Em primeiro lugar, vamos começar já por essa história estranha, porque esse Alfred, né, além dele ter surgido com essa história muito esquisita, que você acredita se você quiser. Inclusive, ele já deu várias palestras sobre isso. Essa história de duas pessoas que estavam no navio e desapareceram e foram pro futuro, meio que é a história do filme. Não exatamente desse jeito que ele tá contando, mas a história do filme consiste em duas pessoas que estão a bordo desse navio e vão pro futuro. Então, será que ele não poderia só ter alucinado tudo isso, misturado um pouco com a história do filme e acrescentado mais algumas outras coisas muito loucas? Além disso, é claro, a Marinha nega a história toda, mas seria estranho se eles assumissem. Mas outro ponto é que o navio USS Eldridge, ele continuou navegando por muito tempo ainda, até que eventualmente ele foi entregue pra Grécia, aonde parece que ele foi desmontado. E você pode olhar todas as viagens do navio no site da Marinha dos Estados Unidos. E falando em navio, sabe esse SS Andrew que o Carl disse que foi onde ele viu o outro navio aparecendo? Então, o SS Andrew, ele não estava em Norfolk na data em que teoricamente teria acontecido o experimento. Outro ponto importante é que Einstein, de fato, foi um consultor da Marinha. Só que o projeto dele não tinha nada a ver com invisibilidade, nem com teletransporte. Ele estava em um projeto que desenvolvia mecanismos magnéticos para repelir minas submarinas alemãs. E hoje em dia, tudo que a gente sabe sobre invisibilidade não tem a ver com essa teoria do campo unificado de Einstein. Até porque, até o presente momento, não existe ainda nenhuma teoria aceita de campo unificado. Ninguém conseguiu fazer uma que realmente funcionasse, nem Einstein conseguiu. Outro ponto importante é que a filha do Morris, ela realmente acredita que o pai teria, de fato, tirado a própria vida, porque ela falou que na época ele estava muito deprimido, porque ele estava passando por um divórcio e também porque tinha muitas críticas da comunidade científica aos livros dele. Outro ponto importante é que parece que esse tal de Carl Allen era também um paciente psiquiátrico. Não sei dizer exatamente o que ele tinha, mas também é estranho a gente pensar que toda essa história é baseada no depoimento de uma só pessoa. Tudo sempre chega nesse Carl. O único outro depoimento que a gente tem é de uma outra pessoa que teria lembrado depois e contado uma história muito louca. Inclusive, a própria história do Carl é bem esquisita, né? Porque assim, o cara teve aula com Einstein, daí ele porventura tava lá quando o outro navio apareceu, aí Einstein ainda depois vai lá falar com ele de novo, e ninguém resolve apagar a memória dele também, né? É uma história um pouco estranha, no mínimo esquisita essa história. Como que ele tem todos esses detalhes sobre todas essas coisas? Como que ele sabe sobre os efeitos colaterais de todas essas coisas do navio? Se ele só teria visto o navio se materializar e depois desmaterializar. E aquela edição Varo daquele livro lá do Morris, estudaram as letras e por mais que parecessem que tivessem sido 3 pessoas diferentes que escreveram, porque estavam 3 canetas diferentes, todas as letras se pareciam e chegaram à conclusão que todas as letras muito provavelmente eram do Carl. Ele teria se passado por 3 pessoas diferentes na hora de escrever as anotações do livro. E assim, eu sinceramente também acho que se a Marinha Americana tivesse feito um experimento onde eles conseguiram teletransportar um navio inteiro, dificilmente eles iam desistir só porque meia dúzia de pessoas morreu. Não me parece uma coisa que eles iriam desistir tão fácil assim. Mas eu quero saber o que você acha. Você acha que esse experimento realmente aconteceu ou que foi realmente tudo fruto da imaginação de uma pessoa e que acabou sendo levado a sério demais? Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou. Você também pode conferir a playlist dos surtos coletivos aqui no canal para ver outras teorias da conspiração e outros mistérios. E se inscreve no canal e vire um lindo unicórnio surtado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!